E se eu te dissesse que a vida que você está vivendo agora foi criada pela forma como a sua mente funciona? Isso te conforta ou te assusta? No assunto de hoje, nós vamos falar como você cria a sua própria realidade através da sua mente. Mas antes disso, eu quero me apresentar. Eu sou a Deia Santos e esse é o canal Consciência em Presença. Aqui a gente aprende a sair do piloto automático e viver com mais presença. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte, compartilha e se inscreva para não perder nenhum vídeo. Mas antes de falar esse assunto, eu tenho que explicar o que é neurociência, que é a área que estuda o cérebro e o nosso sistema nervoso. Ele estuda como aprendemos coisas novas, como formamos hábitos, como surgem pensamentos e memórias, por que sentimos emoções e como o cérebro influencia nas nossas ações. Depois de explicar resumidamente o que é neurociência, vamos falar sobre espiritualidade mais ciência. A percepção cria a realidade. Não vemos o mundo exatamente como ele é, mas como o nosso cérebro interpreta. A neurociência mostra que o cérebro filtra milhões de informações, mas só deixa passar aquilo que considera importante. A realidade que você vive, em grande parte, é resultado da forma como a sua mente interpreta o mundo. Existe no cérebro um sistema chamado reticular ativador. Ele funciona como um filtro de atenção. Um exemplo muito comum que muita gente conhece. Você pensa em comprar um carro vermelho. De repente, começa a ver carro vermelho em todo lugar. E isso é muito real. Eu, particularmente, tenho um carro específico em mente que desde que eu vi, eu pensei, é esse carro que eu quero como o meu primeiro carro. Depois disso, eu comecei simplesmente a ver ele. Hoje, eu vejo ele em todos os lugares. Antes eu não via porque o meu cérebro não estava focado a atenção naquilo. Não é que surgiu mais carros, mas é que o nosso cérebro começou a focar naquilo que é importante para nós. Outro conceito importante para falar é sobre a neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? É a capacidade do cérebro de se adaptar e criar novas conexões ao longo da vida. Ou seja, o nosso cérebro é totalmente moldável. Explicando de forma simples, significa que o cérebro ele não é fixo. Ele pode se organizar de acordo com o que você pensa, aprende e repete. Pensamentos repetitivos criam conexões neurais. Essas conexões viram crenças. As crenças influenciam em decisões e ações. E as ações geram resultado na nossa realidade. Então não é só pensar. Quando você sente uma emoção, o cérebro ele registra aquela experiência com muito mais força. Por isso, visualizações com mais emoção, gratidão ou entusiasmo reforçam novas conexões cerebrais. Então, existe uma coerência entre pensamento, energia e ação. Pense, tudo o que existe no universo um dia foi pensado. Alguém pensou. Logo, sentiu uma emoção, depois dessa emoção houve uma ação e o resultado. Assim, você também cria a sua realidade. Se você tem um pensamento negativo, você tem um sentimento, uma emoção. Após essa emoção, seu corpo reage, né? E depois você tem uma ação. Pode ser um choro, uma mensagem que você manda para alguém, enfim. Agora pensando no lado positivo, você pensa em algo, logo você tem uma emoção sobre aquilo. Depois da emoção, você tem a ação para criar aquilo. Depois você tem o resultado, entende? Assim a gente cria a nossa realidade, tanto no lado positivo quanto no negativo. Mas se a pessoa só pensa e não age, ela pensa, aí ela tem um sentimento, uma emoção. Mas não tem a ação, nada muda na realidade. Vale ressaltar que criar sua própria realidade não significa controlar tudo, mas significa influenciar fortemente sua experiência de vida através da sua mentalidade, do seu foco, das suas decisões e dos seus comportamentos. Ou seja, você não controla tudo o que acontece, mas controla como a sua mente interpreta, reage e cria a partir disso. E isso já muda completamente a realidade que você vive.
Eu vou explicar agora um exemplo no qual eu estou vivendo neste exato momento da minha vida. Eu moro há 8 anos no Rio de Janeiro e de um tempo pra cá, dos despertar espiritual que eu tive, que eu falei no outro vídeo, que eu posso deixar ele aqui como sequência desse vídeo, que eu acho muito importante também falar sobre o despertar, porque quando você desperta para quem você realmente é, para a vida, você tem essas percepções no qual eu estou falando neste vídeo. Então eu vou falar brevemente a minha experiência que eu vivi nesse momento. Eu moro há 8 anos no Rio de Janeiro e eu sempre quis morar perto da praia. Mas por que eu não morei antes perto da praia? Porque simplesmente eu não agi. Eu só tinha um pensamento, mas eu não criava as emoções para isso se concretizar, se realizar, e muito menos eu agia. Então, o que acontece? A partir do momento que eu quis de verdade, eu comecei a pensar. Logo, eu comecei a fazer visualizações. Nessas visualizações, nem todas elas eu conseguia, mas em muitos momentos, se eu estou aqui hoje, é porque eu consegui, gerar aquela emoção. Através da emoção, eu comecei a agir. Então, foi pensamento, vontade, pensamento, sentimento, emoção e depois ação. Como foi essa ação? Foram acontecendo coisas a partir do momento que eu agi, que o universo ele foi manipulando assim tudo para que acontecesse, mas porque eu coloquei todo o meu sentimento, emoção, visualização, foi todo um trabalho para isso acontecer. E assim vai ser para tudo que eu quiser fazer agora. Porque a partir do momento que você toma consciência do poder que a sua mente tem, é incrível, isso é incrível. Eu vejo hoje no dia a dia o carro que eu não via antes, que é o carro que eu quero, eu vejo ele em todos os lugares. Porque o meu cérebro ele está focado nisso. Eu estou criando sentimento, estou criando emoção para os meus sonhos, materiais ou não, se concretizarem. Pensa, você cria a sua própria realidade. A partir desse vídeo, se você está num momento difícil na sua vida, entenda, é duro de ouvir isso, mas foi você que criou a situação na qual você está, assim como a situação que eu já estive na minha vida do fundo do poço, no qual eu estou saindo dele ainda, que é um processo, estou me reerguendo neste momento. Eu tenho certeza que eu estou conseguindo, porque eu já materializei um dos meus sonhos. A partir do momento que você toma consciência disso, você pode tudo. Então eu espero de coração que esse vídeo chegue num bom momento da sua vida para dizer que nem tudo está perdido. Você pode criar a vida dos seus sonhos. Basta acessar. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado e eu te espero no próximo. Tchau, tchau!